E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender as movimentações técnicas do gráfico de uma forma a compreender melhor o porquê de uma compra, o porquê de uma venda, exatamente os motivos que levam a gente pensar em compra, em venda, né, no ativo. Que eu tracei uma linha para me dar um campo de entrada, o preço não fez exatamente aquilo que era para fazer, que era romper a região, ele está retornando ali na máxima do movimento. Porém, pessoal, para quem está no treinamento, essa região aqui é uma região que eu explico lá no módulo 12. É uma região altamente capaz de segurar o preço. Então, olha só, eu fiz a entrada no fechamento do candle, só que ele não rompeu o candle anterior. Ou seja, o preço foi fazer uma consolidação. Vai fechar, tá lá. O preço foi fazer uma consolidação. Como ele retornou aqui na região, então ele não fez a movimentação de continuidade. Por quê, pessoal? Dá uma olhada. Qual é um dos pontos de entrada no gráfico de confirmação? Se o candle ele está fazendo uma movimentação onde eu quero que ele faça uma reversão naquele movimento, no mínimo, o que tem que acontecer? Quando surgir um padrão que vai reverter o movimento, no mínimo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer a sua máxima abaixo do candle anterior. No mínimo. É o mínimo que eu posso esperar. Então ele tem que fazer o seu fechamento abaixo da mínima anterior. O que aconteceu aqui? Ele não fez. Logo, como ele não fez o movimento abaixo da mínima anterior, ele não veio buscar a mínima anterior, o preço retornou na região. Quando ele retorna na região, ele forma o quê? Uma consolidação na região. Consolidação onde? Módulo 12, né? Para quem está aí no treinamento. Um ponto aqui, ó, de liquidez. Ou seja, mesmo que ele não vá fazer movimentação de continuidade de queda, eu posso ainda pensar em venda enquanto ele não rompe realmente a região. Isso é o que nós temos que pensar quando existem essas regiões fortes no gráfico. Perfeito? Entendeu a entrada? É claro que existem várias outras situações aqui na análise que eu poderia trazer, mas não vem ao caso a questão da execução, que nós estamos falando da execução do ativo. Por quê? A gente tem que dividir em duas grandes vertentes. Eu vejo a causa do movimento e tem a questão aqui, ó, do efeito do preço. De acordo com a causa que o movimento faz, o preço terá um efeito. O que é essa movimentação do preço? É onde eu vou fazer o quê? Executar minha ordem, seja de compra ou de venda. Então vai depender aqui do efeito que o preço fizer em relação à causa do movimento. Tudo isso, pessoal, está dentro de um contexto, tá bom? Como eu ensino. Bom, primeira entrada aqui positivo, né? 3 taxas, 2 positivas, uma negativa, fechando em 45 aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Você que é novo no canal, que quer baixar um e-book para estudar, inteiramente grátis, eu trago um e-book aqui de 36 páginas, onde eu falo sobre padrões de vela. Para fazer o download é simples, é só acessar os meus links oficiais do canal. Links oficiais do canal. Aqui você vai encontrar o canal do Telegram, que chama-se Treinamento Hunter. Você vai encontrar o meu Instagram, Cadu Rinaldi. Vai encontrar o meu WhatsApp. E vai encontrar aqui o link de acesso ao treinamento. Você quer fazer parte? Ao fazer a aquisição, você vai receber um e-mail e já vai fazer a sua senha para fazer parte do treinamento. Assim como abaixo de cada videoaula você encontra esses links.
links oficiais. Quando você entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada, onde você vai clicar, vai baixar aqui os links para fazer download. Pessoal, aqui dentro você vai ver duas coisas só, resultados de alunos e as aulas que eu subo para o YouTube. Tem muita gente que entra em fake, tem muita gente que entra em link errado. Por gentileza, o link oficial está aqui no meu canal do YouTube. É simples. Se você for pesquisar, você vai encontrar um monte de fake aí. Inclusive ontem eu subi aqui. Ó, Maico aqui batendo meta, olha que maravilha. De 50 para 434 reais. Jurandir aqui, ó, batendo meta. Análise gráfica vida. Aqui o Raik, ó, batendo meta também, ó, postando aqui seus resultados. Ó, 12 e pouco da manhã, operando, fazendo seus resultados. Aqui o G. Clebson. Mudou de corretora, usando indicador também, batendo meta, ó. Inclusive sobre o indicador, você que quer acesso ao indicador, você que é aluno, você que faz parte do treinamento, subi a aula sobre o indicador lá no módulo 13, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Toda aula eu estou lembrando porque 90% ainda não viu a aula lá. Aqui, ó, John aqui, batendo meta, análise gráfica vida, uma entradinha, meta batida. Aqui o Marcos, ó, batendo meta, meus parabéns, Marcos. E aqui ele dá um testemunho, né, que ele estava no mercado desde 2020, estava só apanhando o mercado, mas graças a Deus, aqui em 2020, ele me encontrou e a chave virou. Maravilha, né, Marcos? Deus é bom demais. Parabéns, meus parabéns. Aqui a Simone também, ó, aluna nova, batendo meta. Aqui, pessoal, eu subi aqui, ó, uma sequência de fakes. É a mesma pessoa, tá? Cuidado, ó, fica mostrando aqui investimentos, benefícios em cripto. Eu não faço nada disso. Você que tá no canal me conhece. Cuidado com esses fakes, pessoal. Por isso que eu falo, entre no link oficial que eu deixo aqui na minha página, ó. A aula que eu subo. Aqui, ó, resultados, ó, José batendo meta, fazendo seu saque, perfeito, né? Alisson aqui também, ó, batendo meta, fazendo saque. Renan aqui, ó, batendo meta também. Cleito aqui também, batendo meta. Avast entrando aqui, me atrapalhando na aula. Cleiton batendo meta. O que mais aqui, ó? Rafael batendo meta. Josiel batendo meta. E assim por diante, tá, pessoal? Entra aí, acompanhe os alunos. Canal do Instagram, quer tirar alguma dúvida? Quer mandar um direct para mim? Aqui, ó, mensagem. Meu Instagram, Cadu Rinaldi. Link com resultados de alunos, 60% de desconto. Link de acesso ao treinamento, ó. Tá? Meu WhatsApp está aqui embaixo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então tá, fizemos a entradinha aqui, como eu falei, módulo 12 do treinamento. Vamos continuar aqui os nossos trades. Euro JPY, a primeira entradinha, GBP JPY, ó, o mercado fazendo uma movimentação bem interessante. Deixa eu traçar só uma linha aqui para entender o movimento que ele está fazendo. Preço, ele sempre vai buscar o que? Regiões que possam fazer com que ele se movimente a favor daquilo que ele busca. Então, se existe expectativa de movimentação do gráfico, o que eu preciso fazer se existe expectativa da movimentação do gráfico? Eu preciso entender qual é a expectativa do ativo, tá? Se o ativo tem expectativa de fazer a movimentação, eu vou fazer. Aqui, por exemplo, ó, você pode ver aqui uma linha de referência, que eu falo sobre linha de referência para vocês, que é uma linha de tendência de alta. Ela fazendo uma movimentação aqui de busca na região, retornando à região, buscando uma referência para fazer uma queda de movimentação. O que muitos erram, pessoal? O que muitos erram?
na análise do gráfico. Muitos não sabem quando uma tendência chega ao final. Muitos não sabem analisar quando que se pode trabalhar contra um movimento de tendência. Na verdade, não é que você está trabalhando um movimento contra a tendência. Você está fazendo um movimento a favor da tendência. Fechou? Tá lá. Ó, é uma questão de entendimento gráfico. Dá uma olhada aqui. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Vou fazer umas linhas com point fixo aqui para você entender. Pessoal, toda tendência, entende uma coisa, ó. Aprenda de uma vez por todas como operar tendência, ou pelo menos ter o entendimento de tendência. Esse gráfico aqui, ele pode tanto buscar a liquidez aqui embaixo como a liquidez aqui, mas isso não vem ao caso. Vamos ver as questões das movimentações aqui do gráfico. Primeira coisa que eu vejo aqui no gráfico, quando eu vou fazer uma análise, é o seguinte. Se eu tenho uma linha de tendência, ou de referência, que é melhor dizendo, eu consigo entender como que essa tendência está trabalhando. Logo, eu tenho um canal. Se eu for analisar esse canal, pessoal, a partir do momento que eu vejo tendência trabalhando, ó, eu vejo o canal fazendo um movimento, vejo o canal fazendo 2 movimentos, vejo o canal fazendo 3 movimentos, vejo o canal fazendo 4 movimentos e de repente o que acontece com o canal? Ele falha. Pronto, o canal falhou. Houve uma falha de movimento. O canal deixa aqui o quê? Uma resistência. Ele começa a deixar uma região de oferta. Logo, o que significa? Mudou a característica deste movimento. Este movimento que outrora saiu aqui, ó, de um ponto de liquidez. Deixa eu fazer o movimento. Ó. Ele que saiu de um ponto de liquidez, que era anteriormente conhecido como região. Ó. Ele que saiu aqui, ó, conhecido com um ponto região de suporte, conhecido como demanda, ele faz o quê? Ele faz uma movimentação e muda tudo. Então vamos lá, região, deixa eu escrever certo, região de suporte barra demanda, correto? Correto. Então olha só, ele sai desse ponto, ele busca o que no gráfico? Ele busca fazer movimentação onde ele aguarda o que? A valorização, no caso aqui, nós estamos trabalhando o GBP como moeda base em relação ao JPY, moeda cotação. Então se eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui moeda base, GBP, moeda cotação, JPY. Logo, eu tenho que entender qual vai ser a influência do gráfico da moeda base em relação à moeda cotação, para que eu entenda se a cotação tem força suficiente para a moeda base continuar o seu trade ou a movimentação. Então, logo, pessoal, quando este preço chega aqui nessa resistência, ó, ele já deixa aqui pequenos 2 topos duplos, mostrando o quê? Que essa tendência de alta fez uma falha. Logo, o canal aqui, que é este canal amplo, né? Um canal que vai de 0 a 100, o canal que tem aqui, ó, a região do desconto e a região do prêmio, tão clara para você ver. Logo, eu sei que se eu estou em região de prêmio, eu vendo. Logo, se eu estou em região de desconto, eu compro. Não é claro isso? Ótimo. Começo a ver o que? As movimentações internas no gráfico. Aqui mesmo, ó, eu consigo ver uma região de 50%. Então aqui, ó, eu tenho região de 50%, região de 100% e região de 100%. Não fica claro o que o gráfico está fazendo? Logo, quando eu percebo a movimentação técnica, eu vejo que o ativo está saindo aqui, ó, do ponto A
É nítido isso, eu não sei para vocês, mas eu consigo ver. É nítido que eu vejo ele saindo do ponto A, indo buscar ponto B ou ponto B. Que pontos são esses? São os pontos que o gráfico busca força técnica para fazer sua movimentação de trade. Ou seja, ou ele vem buscar ponto B, ou ele vem buscar ponto B para fazer o quê? Para fazer a sua continuidade de movimento. Continuidade essa, onde nós vemos GBP, moeda base, valorizando em frente à moeda JPY cotação. Então, pela causa do movimento e o contexto que o gráfico me explica, eu consigo ver aqui que o preço começou a trabalhar abaixo dessa região micro. Que região que é essa micro aqui, ó? 50% novamente. 50% novamente. Aqui se tornou 100%, assim como ali 100%. De onde? Deste canal, pessoal. Deste canal. Então, a partir do momento que eu consigo entender a análise do gráfico, ou eu consigo entender a grafia, eu consigo entender um contexto, eu consigo compreender o que o gráfico está fazendo. É claro que aqui eu estou mostrando a grosso modo para você. No treinamento, isso que eu falei aqui em alguns minutos, você vê setor por setor, partes por partes, para entender esse dinamismo técnico. Ó, o que está acontecendo com o preço aqui? Está caindo. Então, logo que eu entendo a movimentação do preço, logo que eu entendo a tendência, eu já começo a entender como o gráfico trabalha. O que acontece aqui? Como muitas pessoas não entendem um fim de tendência, não entendem um movimento, muitos entram aqui comprados logo após esse candle, aguardando o rompimento aqui dessa região. Muitos fazem isso. Ah, Cadu, o meu pensamento está errado? O pensamento não está errado. Porque se o gráfico está numa tendência de alta, você vai pensar em comprar. Perfeito? Perfeito. Só que, lembra que eu falo para você? Macro-região e micro-região. Então, no gráfico, pessoal, e você vai aprender muito bem isso no treinamento, macro-região é diferente de micro-região. Na macro-região, eu entendo a causa do movimento. Na micro-região, eu entendo o efeito do preço. Mas ambas devem estar trabalhando juntas, no mesmo sentido, no mesmo contexto. Logo, se a macro-região ela chegou ao fim da sua tendência, a micro-região começa a trabalhar contrário à macro-região, trabalhando uma correção da macro-tendência. Então, quando você entender que a macro-tendência chegou ao final e existe uma correção da micro-tendência, é onde você vai trabalhar o quê? Aquilo que nós chamamos no trade de mitigação. É a correção daquele movimento. Então, às vezes, na micro-região, você vai trabalhar mitigação. Às vezes, na micro-região, você vai trabalhar igualmente a macro-região. No mesmo sentido. Por quê? Tudo vai depender de como o gráfico está trabalhando. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, que o gráfico é vivo. As técnicas existem, as formas de leitura gráficas existem, a forma de analisar o gráfico existe, as técnicas são lógicas, porém, o gráfico é vivo. Eu consigo trabalhar macro-região e micro-região no mesmo sentido. Eu consigo trabalhar micro-região não no mesmo sentido da macro, mas quando a macro está no movimento de mitigação. E aí eu tenho o quê? A liberação, porque o contexto, a característica mudou naquele tempo. Então, enquanto o gráfico aqui estiver em mitigação, eu posso trabalhar até 50%, até 100%, depende do efeito do preço. Conseguiu entender? Então tem muita gente, olha lá, preço trabalhando. Entendeu? Está conseguindo compreender? Está chegando próximo aos 50% do movimento. Isso aqui, pessoal,
É para você entender que se você não perder tempo para analisar, no bom sentido, perder tempo que eu digo aqui é o bom sentido. Quanto mais você analisa o gráfico, mais resultados você tem. Quanto mais você analisa, melhor será a sua execução na hora de comprar ou vender o ativo. O detalhe de apertar o botão é simplesmente fazer o que o gráfico está fazendo. Eu não fiz esse movimento, quem fez foi o gráfico. Porém, eu tive que entender a movimentação do ativo, eu tive que saber o que ele está fazendo, eu tive que entender essa movimentação para compreender o que ele pode ser feito. Isso aqui, pessoal, este movimento aqui, ó, você pode aprender num livro, por exemplo, de 200 páginas. É um livro de 200 páginas que custa hoje em média uns R$500. Porém, no treinamento com valor abaixo disso, eu ensino não só esse movimento, como todas as técnicas possíveis para você fazer a análise do gráfico. Entendeu a diferença? Sem contar o meu suporte, sem contar as formas que eu apresento de você enxergar o gráfico. Essa é uma delas, tá? Para você aprender a operar a tendência. E olha só o preço, chegando na região dos 50%, ó, chegando e querendo corrigir. Você viu como existe uma lógica? Você viu como existe uma razão? Você viu que existe um porquê de um movimento? Agora você tem que saber como analisar o gráfico. Saber como interpretar o gráfico para operar tendências de forma correta na macro e micro região do gráfico. Ó, assim como em euro JPY eu fiz a venda aqui, ó, muitas pessoas devem ter pensado, poxa, não devia ter vendido, o preço está rompendo. A pessoa vê a região macro, ó, a região macro está aqui, né? A região macro está aqui, ó. E eu vejo a micro também. O jeito que a micro trabalhou em relação ao macro, eu vejo aqui, ó, módulo 12. Eu vejo a possibilidade da mitigação, pelo menos até o início desse movimento, ou quiçá até o início desse movimento, ou até esse movimento, para depois o preço continuar o seu destino aqui do euro JPY. Você entendeu? É necessário então ter essa convicção técnica, esse conhecimento técnico. Então você consegue aprender as tendências, ou você consegue aprender a operar as tendências com a análise gráfica. A análise gráfica é um leque de técnicas, um conjunto de regras que demonstra um contexto gráfico, mostrando a causa do movimento, o efeito do movimento na macro e na micro região. Aprenda como analisar o gráfico na macro região e micro região para operar tendência. Isso vai fazer com que você aprenda a melhorar a sua análise, a melhorar as técnicas, a ter o entendimento lógico do gráfico. Tá bom, pessoal? Consegui passar um pouquinho de conhecimento? É isso que eu espero. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho mais. Hashtag de hoje, ó, tendências. Eu não preciso mais ficar exposto aqui ao mercado, né? 2 oportunidades, 4-0, pouco mais aí de $200, tá bom demais. Aqui, ó, tendências. Então, quando você for deixar um comentário após a aula, hashtag tendências para eu saber que você chegou até o final. Você que é aluno, quer saber sobre o indicador módulo 13, assista a aula, qualquer dúvida entre em contato comigo. Você que quer saber realmente como aprender a analisar o gráfico, entender toda essa dinâmica que eu estou mostrando, com calma, com cuidado, indo no passo a passo, devagar, no seu tempo, estudando a hora que você quiser, a hora que você puder. Se você começar a estudar 20 minutos por dia que você tenha, você já é suficiente para começar a entender o que acontece com o gráfico, fazer a análise correta e começar a mudar aí os seus resultados. Então, se você quer parar de perder dinheiro nesse mercado, quer parar de entregar dinheiro para a corretora, quer saber realmente como analisar o gráfico para saber como operar, você será muito bem-vindo ao treinamento, que ainda está com super desconto, onde você vai ter suporte diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite, um ótimo dia de amanhã e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!